Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo! Nós aqui temos estudos bíblicos todos os dias, de 6 horas da manhã. Nós estudamos a Bíblia de forma expositiva, versículo por versículo, observando o contexto e tirando lições para as nossas vidas. E fazendo isso com muito cuidado, buscando realmente o que a Bíblia quer dizer, para não incorrer em tantas heresias e ensinamentos que nós vemos hoje, tão distorcidos da realidade da Palavra de Deus. E nós, dessa vez, estamos em Atos dos Apóstolos. Eu te convido a se inscrever no canal, se não fez a sua inscrição ainda, clicar nesse sininho para ser notificado. Nós já estudamos no capítulo 7, já há mais de 100 dias estudando este livro. E eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos avançar um pouquinho falando sobre a defesa de Estevão, aquele discurso de Estevão, quando ele foi preso, estava já à mercê da condenação à morte, não é? Estevão faz um discurso muito forte. Nós anteriormente já estudamos alguns pontos, né, na introdução, fizemos meio que um apanhado geral do discurso de Estevão, mas hoje eu quero entrar então em algumas minúcias desse discurso. Nós vamos hoje observar do versículo 1 até o versículo 7, do capítulo 7 de Atos, quando Estevão traz a ideia de Abraão como pai da nação. Estevão então começa o seu discurso com Abraão, porque a história dos judeus, na verdade, começa com Abraão. Em Abraão, Estevão vê 3 características muito importantes e faz algumas ponderações. Lembremos que Estevão está fazendo a sua defesa após ter sido acusado de blasfemar contra o templo, não é? Contra a lei. E Estevão vai trazer aqui a ideia para aquele povo que Deus ele não está preso nem no templo e a lei precede o templo, trazendo então a ideia de Abraão. Então ele traz a ideia de Abraão como um homem obediente a um chamado divino. Deus o chamou quando ele ainda estava na terra de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Você conhece essa história, está em Gênesis 11, versículo 28. Nesse tempo, tanto Abraão como a sua família, eles adoravam outros deuses. Gênesis 17, 5, Josué 24, 2 e 3 e Neemias 9, 7. Quando o Senhor Deus chama Abraão, a Bíblia não mostra Abraão sendo indiferente à voz do Senhor ou questionando, não. O que a Bíblia nos traz a ideia é que Abraão não questionou, não duvidou, não postergou a sua saída. Antes, como o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8 diz, antes ele saiu sem saber para onde ia. Um homem que agiu de forma obediente ao chamado do Senhor. E aqui a gente já tem uma lição maravilhosa de pensar, não é? Um homem que ouviu a voz do Senhor e obedeceu, entendendo quem era aquele Deus que falava com ele. Infelizmente hoje as pessoas sabem quando Deus fala, entendem a palavra de Deus. Hoje Deus fala conosco pela sua palavra e muitas pessoas são tão negligentes em relação ao chamado do Senhor, em relação a obedecer à voz do Senhor. Outros questionam tanto a Deus e têm essa dificuldade de obedecer. Ao passo que Abraão, ele obedeceu ao Senhor em relação ao seu chamado, ao que Deus diz, e saiu verdadeiramente por fé. Eu acho esse texto de Hebreus, assim, uma exposição de fé muito grande, quando diz que ele saiu sem saber para onde ia, ou seja, unicamente por fé. E Estevão traz a ideia de Abraão, um homem de fé, não sabendo para onde ia, mas ele cria na direção de Deus. Ele sabia que, seguindo a Deus, a ordem de Deus, ele iria encontrar algo melhor. Ele sabia que Deus tem o melhor para os seus. Abraão cria na promessa que ele seria pai de uma grande nação, mesmo sem ter filhos, mesmo com a sua mulher estéril. Deus havia dito, eu vou fazer de você uma grande nação. Como assim? Não teve como assim. Ele simplesmente creu na palavra de Deus. Que lição para nós, não é? E quando nós pensamos num homem obediente, num homem de fé, nós cremos também que temos um homem cheio de esperança. E Estevão traz a ideia de Abraão assim. Apesar de nunca ter visto plenamente a promessa
que foi realizada, ele jamais duvidou. Ele creu contra a esperança. Ele creu contra as possibilidades. A atitude de Abraão de sair da sua terra pela obediência a um chamado divino, isso coloca, reprova aqueles judeus que estavam acusando Estevão. Lembre bem que esse discurso de Estevão, nos 7 primeiros versículos aqui, nós estamos neles hoje, estamos falando de um discurso sobre uma falsa acusação que estavam fazendo contra Estevão. Então, mesmo que os descendentes de Abraão amargaram um longo cativeiro no Egito, Deus não esqueceu daquele povo. Pelo contrário, nós vemos que Deus julgou a nação que oprimia e providenciou para aquele povo um libertador. Isso Estevão fala no versículo 7, aqui do capítulo 7. Para John Stott, comentando isso aqui, ele diz que nós não podemos deixar de ver a ênfase que Estevão coloca na iniciativa divina. Foi Deus quem apareceu, Deus quem falou, Deus quem enviou, Deus que prometeu, e Deus que julgou, e Deus que enviou um libertador. Ou seja, toda a ação de intervenção vinda da parte de Deus, de Ur a Arã, de Arã a Canaã, de Canaã ao Egito e do Egito de volta a Canaã, Deus estava dirigindo cada etapa da peregrinação que teve início em Abraão. E assim foi acontecendo toda a história. Deus já tinha uma aliança com aquele povo. Deus já deu a aliança lá na circuncisão. Assim, então, o que nós entendemos? E segue o raciocínio de Estevão aqui. Nós entendemos que, muito antes de existir um lugar santo, já existia um povo santo que Deus já tinha comprometido com eles. Então, Estevão está dizendo, muito antes de ter esse templo aqui que vocês me acusam de blasfemar, muito antes disso já existia uma aliança, ou seja, Deus age através do tempo. Deus não está preso a um templo, Deus não está preso a um tempo nem a um templo. Isso que Estevão quer trazer a ideia daquele povo ali. Thomas Whitelaw, ele sintetiza a experiência de Abraão em 6 pontos. E eu vou falando aqui os versículos e você confere aí. Nós estamos falando dos 7 primeiros versículos. O Deus da glória que apareceu para Abraão, versículo 2, uma pesada ordenança, dizendo, sai da tua parentela, uma magnificente promessa, a parte B do versículo 5, onde Deus prometeu dar-lhe posse da terra e depois a sua descendência, uma esplêndida fé, versículo 4, então ele saiu da terra dos caldeus, um doloroso desapontamento, a parte A do versículo 5, que diz, na terra não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, uma suficiente consolação, versículo 7 e 8, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão nesse lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Essa foi a experiência de vida de Abraão. Na verdade, Abraão é um personagem bíblico que a gente admira a fé, a obediência, nós admiramos a experiência de Abraão e que nós trazemos isso para a nossa vida cristã, não é? Essa disposição de ouvir a voz de Deus, de crer na palavra de Deus e viver crendo, esperando o tempo do cumprimento da promessa do Senhor. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a olhar para Abraão e tirar lições para as nossas vidas, práticas enquanto servos de Deus. E lembrando que Estevão usa isso aqui, então, para mostrar para os seus acusadores que quem estava infligindo as ordenanças de Deus eram eles e não Estevão, né? Que Deus possa te abençoar. Nós vamos seguir esse estudo aqui no próximo dia e eu convido você a me acompanhar sempre aqui no canal. Mais uma vez, obrigado, que Deus te abençoe e até lá, se assim o Senhor nos permitir.